com poder a vida da Rob, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz, queridos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje saí 4 horas de casa e estou firme aqui. Cheguei aqui, que horas, Mael? São 11 horas? Não lembro. Acho que foi 11 horas, né? Que nós chegamos aqui. Foi um tempo precioso. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a distorção de entendimento. Por que essa palavra? Eu não nasci num lar cristão. Eu nasci num lar onde a feitiçaria imperava e a idolatria. E quando eu nasci, eu cresci no meio de tudo isso. E eu achava que isso era muito bom. Porque a gente não tem entendimento. O nosso entendimento é tão distorcido que o ruim passa a ser bom e o bom passa a ser ruim. E eu achava que isso era muito bom. E quando eu fiz 18 anos de idade, a minha mãe estava incorporada com uma entidade. E eu cheguei para essa entidade e falei assim, olha, eu fiz 18 anos e agora eu posso me desenvolver nisso. E ela virou e falou assim para mim, você não pode fazer parte disso, porque um dia você vai casar e ele não gosta dessa religião. Você não é aceita aqui. Gente, eu saí se sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu nasci naquilo e não podia fazer parte. E eu continuei na igreja católica porque eu não fui batizada como criança. Eu fui ser batizada adulta na igreja católica. Porque minha mãe me ofereceu no centro. Então, ela disse que não ia haver batismo. E quando eu fui adulta, eu quis buscar Jesus. E quando eu me deparo com a Bíblia é algo muito poderoso, sabia disso? Eu começo a ler a palavra de Deus. E eu começo a descobrir que a feitiçaria não era de Deus. A minha mãe havia falecido. Quando eu tinha 26 anos, minha mãe faleceu. Aí eu peguei tudo que era dela, quebrei, joguei fora, queimei, porque na palavra eu entendi que você tinha que fazer isso. Porque a 1 Reis e 2 Reis fala que você tem que quebrar os altares da sua família e estabelecer um novo altar. Gente, vocês não têm noção a briga que eu comprei. Chegava à noite, eles me pregavam na parede, as entidades, e vinham me atormentar. E eu comecei a procurar, ler a palavra de Deus, e aí eu descubro também, Rainha dos Céus, em Isaías. Aí eu chego para o padre e falo assim, padre, aqui na palavra de Deus está falando sobre as rainhas dos céus. Está falando dos santos. Está falando de imagem que nós não devemos ter. O que o senhor fala para mim? Ele falou assim, para de ouvir os crentes. Eu falei assim, nunca um crente pregou para mim. E nunca um crente falou da palavra para mim. Ele, então, para de ler a Bíblia dos crentes. Eu falei, eu estou lendo a Bíblia católica. E ele disse para mim, entre o catecismo e a Bíblia, fica com o catecismo. Deixa de ler a Bíblia. Falou assim para mim, vai lá, reza 3 Ave Maria e 3 Pai Nosso diante do Santíssimo. Quem já foi católico aqui? Sabe o Santíssimo? Então eu cheguei diante do Santíssimo,
Olhei para o Santíssimo, falei, Deus, que palhaçada é essa agora? Estou com o coração puro, tentando buscar o Senhor, agora me manda largar a Bíblia, porque eu estou lendo a Bíblia e a Bíblia está dizendo que isso é errado. Eu chego para eles e falo o que é, mas eles não me dão ouvido, mandou eu rezar 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje estou de mal com o Senhor. Não fala mais comigo, porque eu não vou buscar mais o Senhor. Acabou. E fui embora. E passou alguns meses, meu tio faleceu. E minha prima virou e falou assim comigo, vamos na igreja comigo? Eu falei, eu não, estou de mal com Deus. O que eu vou fazer na igreja? Não estou nem falando com ele. Ela falou assim, não, vamos comigo. Eu falei, tá bom. Cheguei no estacionamento da igreja, ergui a mão para o céu, falou assim, escuta aqui Deus, não estou aqui por causa do Senhor não. Porque eu estou de mal com o Senhor. Eu vim aqui, porque na tua palavra diz que a gente tem que chorar com os que choram. Então eu vim chorar com a minha prima aqui, porque meu tio morreu. Então o Senhor sabe que eu não estou aqui por causa do Senhor. O que o Senhor faz com os orgulhosos? Ele abate, não abate? A hora que eu fui me dar conta de mim, eu já estava com a cara no chão, chorando, vendo o véu se rasgando. Porque eu tenho visão desde pequena, desde criança. Então, chegava as entidades em casa, eu falava, mãe, chegou fulano, chegou ciclano, chegou Bertano. Então, era normal isso. E aí eu tive a visão do véu se rasgando, o Senhor falando comigo. E desde aquele dia, nunca mais larguei o Senhor. Desde aquele dia, vivi uma vida com Cristo. E aí eu comecei esse processo de libertação e cura da minha vida. Por quê? Porque minha família é tranqueira. A sua, eu tenho certeza que ela é boa. Mas a minha era muito tranqueira. E eu comecei a mergulhar na palavra. Fala assim para o seu irmão, você lê a palavra? Mergulha nela. Porque a verdade nos liberta. É somente a palavra que nos liberta. E eu comecei a mergulhar, a estudar, a ler a Bíblia, a estar com ela em todo tempo. Ela é o meu deitar e o meu levantar todos os dias. Porque é ela que me ensina, que me instrui, que transforma. Quero que você abra a palavra em Gênesis 3, de 1 a 7. Eu tenho certeza que você conhece esse versículo de cor e sorteado. Mas começa assim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Repete comigo, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos,
Então os olhos de ambos perceberam que estavam nus, coceram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. A serpente diz para Eva que ela seria como Deus para conhecer o bem e o mal. Eva não sabia o que era mal. Adão também não. Eles não tinham conhecimento do que era algo mal. Mas a partir daquele momento, eles queriam ser como Deus, como eu e você. Muitas das vezes nós queremos ser Deus, sim ou não? Porque a gente fala para Deus, Deus, por que o Senhor fez desse jeito? Porque se o Senhor tivesse feito desse jeito, seria melhor. É ou não é? Ou a gente questiona, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Porque a gente é melhor que Deus, né? Maior que Ele. Só que a gente, muitas vezes, não acha que somos assim. Mas nós somos. Quantas vezes nós questionamos Deus? Falava, Deus, o Senhor não... Se eu fosse o Senhor, fazia dessa forma. E quando ela começa a entender que o mal entrou dentro deles, eles fizeram roupa, porque daí eles viram que estavam nus. Gente, pensa num casal que tinha a presença de Deus. Fala assim para o seu irmão, você pode viver na presença de Deus. Mas você pode também ouvir a serpente. A presença de Deus não te impede de ouvir a serpente. Você ter um relacionamento com Deus não te impede de você cair. Sabe por quê? Porque o mal está estabelecido em você e em mim. O mal já está dentro de nós. Nós passamos a conhecer o que é mal. Por que a gente fala para Deus que não foi da forma certa que Ele fez? Porque a gente acha que Ele fez mal. Então, quando eu e você entendemos isso, e os nossos olhos foram abertos para as coisas mal, vamos pensar aqui. Hoje você veio louvar a Deus, sim ou não? Mas, aqui eu acho que não acontece isso, mas lá em Jacareí, o povo é muito crítico, né? Presta atenção se a irmã errou o passo, se deu uma nota fora, se deu uma desafinada, né? Presta muita atenção em várias outras coisas. E desfoca daquilo que veio fazer. E muitas vezes a gente tira essa centralidade daquilo que nós somos e daquilo que nós viemos fazer. Mas a gente precisa entender o seguinte, que quando o mal entrou dentro da gente, vários sentimentos ruins começaram, vários pensamentos. Sabe por quê? Quando a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores das trevas. Essa é a nossa luta. Por quê? Porque Ele coloca princípios. Ele nos ensina, Ele nos dá ideias. Sabe que quando Efésios fala da armadura de Deus, para você se revestir dela, por que Ele pede para você se revestir daquela armadura? Por causa dos dardos inflamados do maligno, que são lançados todos os dias no seu e no meu pensamento. Desde pequeno ao maior. E você vem um pensamento na sua mente, você acha que esse pensamento é seu, e você deixa isso crescer no seu coração. Seja uma tentação, seja pensamentos negativos. É raro a gente deixar vir um pensamento bom e a gente deixar o pensamento bom crescer. A gente já rejeita. E quando eles fizeram isso, o Senhor chega para eles e fala assim, Adão e Eva, cadê vocês? E ele responde, ouvi a tua voz no jardim,
E porque estava nu, tive medo e me escondi. Qual foi o primeiro sentimento que Adão e Eva teve? Qual foi? O medo. O medo é um espírito que acompanha eu e você. O medo, ele te paralisa ou faz você sair do propósito. Porque muitas das vezes o que Deus pede para a gente diz não para Ele porque a gente tem medo. Medo de não conseguir, medo de não ser, medo de ser envergonhado, medo de ser acusado, medo, e assim sucessivamente. E a gente passa a ser dominado pelo medo. Se eu não entender, se você não entender que o medo é uma reação emocional que faz te paralisar, você vai continuar achando que você é incapaz de muitas coisas. O medo faz com que você não cresça, não amadureça, não desenvolva. Porque foi o primeiro espírito que entrou em mim e você, para nos governar. Porque eles eram governados por Deus. A partir daquele momento, o que eles fizeram? Fala assim para o seu irmão, toda vez que você está com medo, alguém vem falar com você, ou te corrigir, você transfere a culpa. Quando Deus foi falar com Adão, o que ele fez? A mulher que o Senhor me deu. Foi falar com a mulher, o que a mulher fez? A serpente. Mas por que ele tomou essa atitude? Porque ele esqueceu da bondade de Deus. Toda vez que eu e você esquecemos da bondade de Deus, nós tomamos atitudes que nos levam à destruição, que nos leva longe de Deus. A maior conotação que Satanás tem na minha e na sua vida, sabe qual é? A desculpa. Porque se você deu desculpa, não existe lugar de arrependimento no seu coração. Porque você já colocou a desculpa, você já colocou outra pessoa no seu lugar. E nós somos mestres a fazer isso. Não, eu gritei porque você gritou comigo. Mas a palavra de Deus fala assim, que o pecado do seu irmão não justifica você pecar. Mas nós somos mestres em dar desculpa. E toda vez que eu dou desculpa, eu tirei a minha culpa e coloquei a culpa em alguém. E a gente está para ser curado, amém? Existem maldições na nossa vida, amém? Da mesma forma que hoje você peca, ou você não peca. Só eu que sou pecadora aqui. Nossa, aqui tá bom, hein, Valéria? Sabe por quê? O seu pecado gera maldição para os seus filhos. O pecado do seu filho gera tristeza para você. Mas ele gera maldição para os filhos dele. E assim sucessivamente. Quanto mais nós pecamos, mais parecidos somos um com os outros. E a gente começa a ter esse padrão de vida e de estabelecer coisas. A gente estava atendendo uma família, e o interessante é que a filha virou e falou assim, o meu pai é igualzinho o meu avô. Mas para o lado negativo. Ninguém fala que ninguém é igual ao outro lado positivo. Sim ou não? Toda vez que alguém faz uma coisa, nossa, você é igualzinho fulano. Mas é o lado ruim. Ninguém elogia. E aí, ela virou e falou assim, o meu pai é igualzinho o meu avô, e eu sou igualzinho o meu pai. Né? Mas tudo para o lado negativo. Da teimosia,
de ser orgulhoso, de ser bravo. E a gente vai vendo repetições. Por quê? Porque o mal está dentro da gente. Você já viu uma criança sozinha na casa, quebra um vaso, você pergunta assim, quem quebrou esse vaso? Não fui eu. Quem ensinou ela a mentir? Quem ensinou aquela criança a mentir? Às vezes a gente mesmo. Quando bate alguém na porta, fala assim, fala que eu não estou. Como que eu vou falar que você não está se você está aí, mãe? Né? Ou se você está aí, pai? Mas você fala assim para a menina, não, fala que eu não estou. Então, às vezes, nós mesmos ensinamos o que é uma mentira. Mas, às vezes, a malignidade está dentro de nós, dia após dia. E lá, no Éden, que houve essa distorção, e a gente vive isso até hoje. A gente passa a ter no nosso consciente, no nosso inconsciente, o mal. E por causa do mal que nós nos ferimos. Porque se não existisse o mal, não tinha lugar de ferida na nossa alma. Não tinha decepções, não tinha frustrações, não tinha angústia, não tinha tristeza. Obrigada. Gente, aqui é chique, até água de coco serve, hein? O que é isso? Nós não tínhamos isso. Nós temos todos esses sentimentos, todas essas situações na nossa vida, porque o mal está dentro da gente. Porque o mal se estabelece com a gente. Você sabe qual é o mal desse século? É um sentimento que hoje está todo mundo se sentindo mal generalizado. Não tem uma identidade. É ou não é verdade? Tem um vazio existencial. E está sempre associado à sociedade, à cultura. Ou você não se sente parte, ou você não faz parte. Depressão, ansiedade, crise existencial, crises mentais. Hoje está muito forte isso, sim ou não? E a maioria das pessoas está relacionado por causa desse espírito do medo. Medo de ficar desempregado, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de não conquistar. E às vezes a gente é movido pelo medo. Às vezes a gente faz coisas movida pelo medo. E quando a gente começa a entender isso, que a sociedade, ela também nos envolve dentro dela. Hoje a gente precisa entender que a sociedade tem uma cultura, e hoje ela tem se estabelecido, seja na escola, seja onde for. Eu lembro que meu filho, que ele tinha 9 anos de idade, 9 ou 10 anos, não lembro bem. Eu sei que ele chegou da escola e virou e falou assim para mim, a partir de hoje, a senhora não pode mais me bater. Essa varinha eu vou jogar fora, porque se a senhora me bater, eu vou denunciar para a polícia. Eu falei, meu filho, e aonde você aprendeu isso? Ele falou que a professora hoje. Eu falei, então tá bom, vou fazer a sua mala hoje e você vai morar com a professora, porque você não vai mais morar aqui em casa. Ele virou e falou assim, como assim, mãe? Eu falei, não vai, filho. Porque a professora não falou isso, aqui em casa tem regras, aqui em casa tem disciplina, e aqui em casa você apanha. Se não fizer o que é certo. Ele olhou para mim e falou assim, mãe, como assim? Eu falei, o que você decide? Você quer que eu já faça a sua mala e você vai com a professora ou você vai morar comigo? Ele falou, eu vou morar com você. Eu falei, então tá bom. Agora você vai apanhar por causa dessa atitude sua. Aí deitei umas 3 varadas nele. Pergunta se
falou alguma coisa de novo. Não. Mas por quê? Porque na escola fala tanta coisa que você tem que ser, que você pode ser. Gente, a escola hoje em dia é misericórdia. E as crianças chegam com umas ideias que, meu Deus do céu, assusta a gente. Isso porque meu filho está com 29 anos, tá? Então, 20 anos atrás já era falado dessa forma. Imagina agora. O que não é falado, né? E como que não é reproduzido. E se a gente entender isso, quando fala que a gente precisa ser espiritual e não natural, porque o homem natural, ele discerne as coisas naturais. Mas isso quer dizer que a natureza humana, ela fica sem o Espírito Santo. Ela não deixa o Espírito Santo agir nela e conhecê-lo. Porque ela é tão carnal, tão natural, que tudo ela faz pela sua razão. E não nasce de novo. Porque às vezes, gente, me perdoe o que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Mas não tem nada contra ninguém, não é nada pessoal com alguém aqui. Mas eu tenho visto pessoas a viver 20, 30 anos dentro de uma igreja e não é convertida. Nunca teve uma experiência com Jesus. Nunca teve uma mudança de caráter, de atitude. Entra e sai do mesmo jeito. Pelo menos lá no estado de São Paulo é assim que funciona. Aqui eu tenho certeza que vocês são tudo obedientes, vocês são belezinhas, vocês são uma maravilha, né? Só de olhar para vocês assim já vejo. Sabe por quê? Porque o homem carnal, ele não foi regenerado pelo Espírito de Deus. Por isso que eu estou falando da distorção do entendimento. Quando Jesus ele veio para nos resgatar do império das trevas, para nos transportar para o reino da luz do Filho do seu amor, a qual a gente tem a redenção e a remissão dos nossos pecados. E quando ele foi, ele disse assim: eu vou deixar o meu Espírito, que é o Consolador, aquele que vai estar com você. Então, pare e analise você. Porque a gente tem uma tendência de analisar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os irmãos que não vieram aqui hoje. Puxa, essa palavra teria que ser para fulano. Mas nunca é para a gente, né? Nunca ela penetra a gente. Então, o homem natural, ele vive segundo a carne e rejeita as suas coisas espirituais. Falar para ele que Jesus precisa ser o Senhor da vida dele, imagina, nunca. Falar que ele precisa ser dependente de Cristo, nunca. Falar para ele que ele precisa orar e ouvir a voz de Deus, não, eu que sei como fazer. E ainda pega aquele versículo que fala assim: maldito o homem que confia no homem. Né? Já ouviu alguém falando isso? Mas ali não está falando de eu confiar no André. Ali está dizendo: maldito sou eu que confio na minha força. Naquilo que eu acho que é certo, naquilo que eu acredito que eu estou perfeito. Porque o coração do homem é enganoso, porque o mal está dentro. A palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é corrupto. Ele é mau. Você fala: não sou não. Analisa você. Quantas vezes alguém já falou porque você precisa mudar numa área? Para e pensa. Cônjuge, não olha para o seu lado agora.
Mas pare e pensa quantas vezes seu pai, sua mãe, seu irmão, amigos, falou, cara, nisso aqui você precisa mudar. Isso aqui você está demais. E o que você faz? Está parecendo o Alexandre de Moraes, coração obstinado. Mais dureza, mais dureza, mais dureza. Nossa, pode falar aqui? Não pode, né? Perdão aí, já foi. Desculpa aí. Faraó, desculpa aí, desculpa. Perdão aí, gente. Me empolguei aqui agora. Mas a gente está igual. A gente fala dele, mas a gente é igualzinho. Sabe, o homem espiritual, ele vive do Espírito, segundo o Espírito de Deus. Ele discerne e aceita a verdade de Deus. A gente não pode andar mais na carnalidade como a gente anda. Nas nossas decisões. A gente tem que andar conforme a palavra de Deus diz. Porque a palavra tem leis, tem estatuto, tem conselhos. A palavra de Deus tem tudo para nos ensinar. A palavra de Deus nos ensina como deve ser o nosso casamento, como deve ser a lida do pai com os filhos, dos filhos aos pais, como deve ser a nossa conduta num trabalho, como deve ser a nossa conduta como cristão. A Bíblia nos ensina tudo, é um manual prático aqui que faz comigo e com você. E o homem carnal é o crente imaturo, influenciado pelos desejos carnais. Sabe por quê? Tentado você vai ser. Jesus foi tentado. E quem que levou Jesus para a tentação? Foi Satanás ou foi o próprio Espírito do Senhor? O problema não é ser tentado, o problema é a gente cair na tentação. Agora, o que eu quero falar com vocês? A cultura de uma sociedade, às vezes de um bairro, às vezes de uma cidade, nos influencia muito. Às vezes a gente começa a pegar ideias, pensamentos, sentimentos daquela cultura e a gente começa a viver isso, porque a gente é influenciado. Se você for ler a palavra, todos conhecem aqui a história de Ló e das suas duas filhas? Sim ou não? Sim? O que acontece com essas duas filhas de Ló? Elas eram virgens, então elas não tinham promiscuidade. Mas quando o Sodoma foi ser destruído, o anjo do Senhor vai à casa de Ló por causa da intercessão de Abraão. Lembra que Abraão começou a falar assim, Deus, se tiver 100 justos, o Senhor não destrói essa cidade, o Senhor jamais destruiria. Deus, se tiver 10 justos, o Senhor não destrói essa cidade, Ele jamais não destruiria. E naquele momento que Abraão fala para o Senhor, se tivesse 10 justos, ele já entendeu que Ló e a família dele não era justo. E ele pediu misericórdia para a vida dele. Fala assim para o seu irmão, toda a sua oração não é em vão. Pode ser a pior tranqueira da vida. Mas o Senhor vai lá e resgata, por amor a você. Olha a bondade de Deus. Deus enviou os anjos para resgatar Ló, porque Abraão amava Ló, que era seu sobrinho. Ele vai lá para resgatar, e os anjos e o povo daquela cidade queriam os anjos, e Ló vira falar assim, Ló era muito... Gente, eu não sei o que ele tinha na cabeça. Mas ele, olha como influenciou ele. Ele vira falar assim, não toque nesses homens que são visita aqui. Leve minhas filhas. Você como pai, você falava isso para os caras lá fora?
Os caras eram violentos, estrupadores. Olha como a cultura mexeu ali com ele. Em vez dele ir para a luta, falar assim, não, eu morro, mas você não pega ninguém aqui. Não, eu dou minhas filhas. Olha que pensamento. Isso, Sodoma já estava dentro dele. Apesar dele fazer parte ali do Senhor, mas Sodoma estava dentro dele. E quando eles saem de lá, as filhas falam o quê? Não tem homem na vida do meu pai, a gente precisa arrumar uma descendência. Porque lá em Sodoma era normal o incesto. Pais ter relações sexuais com os filhos. Lá era normal todo tipo de promiscuidade. Lá era normal isso. Porque ela sabia que Abraão, ele tinha ido para o outro lado, então tinha pessoas que elas poderiam casar. E lá na frente mostra que elas casaram depois. Mas olha a influência da cidade na vida delas. Elas embriagam o pai. E tem relações sexuais com o pai. E aí vem os moabitas e amonitas, que era contra Israel, que são os filhos gerados por um incesto. Você está entendendo como a maldição vem pior? E mesmo Deus sabendo que Ló não era justo, mas por amor a Abraão, ele salvou. Saiba, quando você é fiel a Deus, por amor a você, o Senhor resgata pessoas. Que Ele sabe que lá na frente vai dar problema para ele. Não é que nem a gente. Se a gente sabe que vai dar problema, a gente, né? Acho que pensou assim depois, assim, Abraão, nossa, por que eu pedi para resgatar Ló? Agora é meu inimigo, né? A gente já queria matar, mas Deus não é assim. Sabe por quê? Apesar de Deus ser juiz, Ele é bom. Hoje o que o Senhor quer fazer com você é tirar toda a distorção do mal e fazer você olhar para o lado bom. Não só de Deus, mas das pessoas que estão à sua volta. Porque é mais fácil a gente julgar e criticar do que a gente ver o lado bom. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe não era cristã, mas ela tinha alguns princípios que eu carrego até hoje. E o meu pai, quando eu tinha 15 anos, eu descobri que eu tinha mais 5 irmãos e outra família. E minha mãe virou e falou assim para a gente, olha, os seus irmãos não têm culpa do que o seu pai fez. Então, eu vou receber eles aqui em casa e você vai tratar eles como seus irmãos. E naquele dia, eu fiquei com tanto ódio do meu pai, muito ódio. E a minha mãe falava assim para mim, olha as 99 coisas boas que ele fez e esquece essa ruim. Eu falei, não tem como. Eu falei, cadê as 99? Né? Porque quando você decide o mal, você não consegue ver qualidade. Porque você só vê o mal. Quantas pessoas oraram para ter um filho, geraram, aí tem um filho, o filho começa a dar trabalho, o que fala? Você me envergonha. Por que você nasceu? Não devia ter nascido. Não é? A gente amaldiçoa. Por que a gente amaldiçoa? Pergunta-se para o seu irmão, por que você é rápido a amaldiçoar? Por que você é rápido a murmurar? Por que você é rápido a criticar?
Por que você é rápido a julgar? Fala assim para o seu irmão, porque o mal está aqui. Porque se você se acha muito bom, porque tem gente que se acha, né? É a quarta trindade. É como Deus. Eu sou muito bom. E quando a gente acha que a gente é muito bom, a gente se perde. E quando eu me perco dessa distorção na minha vida, eu não vivo o que é bom. O meu casamento não se torna bom. A minha casa não se torna boa. O meu trabalho não se torna bom. Os meus amigos não se tornam bons. E eu reproduzo cada coisa que eu preciso. A gente se vinga porque o mal está dentro da gente. Olha o que a palavra diz, em 2 Timóteo 1,17. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, que é medo excessivo, mas de poder, de amor e de moderação. Toda vez que a gente tira o medo, nessa distorção na nossa vida, Deus nos acrescenta em poder, em amor e em moderação. A gente tira algo ruim, Deus nos dá 3 coisas boas. Ele reafirma para mim e para você quem você é. Que você é filho, não escravo. Porque quando a gente está com mal, a gente se vê na posição de escravo, não de filho. E quando a gente se vê na posição de escravo, a gente deixa a tristeza de entrar dentro da gente. A gente não rejeita ela. A gente deixa ela vir na nossa vida. E olha o que o salmista fala no Salmo 13, de 2 a 13. Fala assim: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Cada dia, até quando erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde, Senhor. Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma no sono da morte. Olha ao que ponto chega o salmista, dele deixar aquela tristeza de entrar dentro dele. E às vezes eu e você deixamos a angústia. Você sabe que a ofensa, quando nós nos sentimos ofendidos, é algo muito terrível. Porque a palavra de Deus fala que o ofendido resiste que nem uma fortaleza. E as suas contendas são como os ferrolhos. Quando alguém fala algo de você, que toca no seu caráter, que toca em quem você é, você se sente tão ofendido que você se fecha. E aí você não quer ter relacionamento com outras pessoas, você não quer ter mais nada. Por quê? Porque você foi ofendido. E aí você trava. A ofensa é uma das raízes da amargura, aonde faz com que você se sente amargo. Você vai conversar com a pessoa fala da situação 10 vezes, e ela repete. Por quê? Porque ela está ofendida com tudo aquilo. Porque ela deixou a raiz da ofensa de entrar dentro dela. Sendo que a palavra de Deus fala que eu devo perdoar o meu irmão 70 vezes 7. E ainda a gente tem esse pecado aqui, se fizer, eu não perdoo. É ou não é verdade? Já pensou se Deus fosse assim com a gente? E a gente fala assim, ó, se você pecar nisso, eu não te perdoo. Ou fala assim, ó, só a última vez que eu estou te perdoando, não te perdoo mais. Agora eu quero falar de um sentimento que o mal se estabelece bastante em nós, é a inveja. A inveja é o desgosto, né, de um ressentimento
causado por bem ou felicidade de alguém. Ou a gente acaba querendo aquilo que a outra pessoa tem. Eu ouvi uma história, e essa história me impactou, eu queria contar para vocês. Um rei chama duas pessoas. Ela chama um invejoso e um ganancioso. E ele chama essas duas pessoas e fala assim: vem cá, hoje eu quero abençoar vocês dois. Eles falam: uau, a gente vai ser abençoado? Vai. Mas deixa eu te falar. O primeiro que pedir, você pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Mas o primeiro que decidir ser o primeiro, ele vai receber a bênção. Mas o segundo vai receber em dobro. O ganancioso virou e falou assim: jamais eu vou ser o primeiro, porque eu quero receber em dobro. O invejoso vira e fala assim: não, eu não posso ser o primeiro, porque eu não vou suportar que ele ganhe em dobro. E aquele rei, ele começou a ver essa situação. Ele vira e fala assim: então eu decido quem vai falar agora, quem vai escolher. Ele fala assim para o invejoso: eu escolho você. Aí o invejoso começa a pensar: se eu pedir isso, ele vai ter em dobro. Se eu fizer isso, vai dar ruim. Ele virou e falou assim: já sei o que eu vou pedir. Ele falou assim para o rei: rei, eu quero que o senhor me deixe cego de um olho. Aí o rei deixou o ganancioso cego de 2 olhos. O invejoso, se ele deixa criar essa raiz, porque às vezes a inveja começa pequena. Mas se você deixa essa raiz do mal entrar dentro de você, você não quer nunca que o próximo seja abençoado. Você prefere que ele sofra, que ele tenha danos. Sabe quando a gente se alegra com a desgraça do outro? Sonda o seu coração se não tem inveja aí. Ou se não tem um coração ofendido. Porque o coração ofendido, também ele quer a desgraça do outro. Ele quer o mal, que o outro viva o mesmo mal que ele está vivendo. E muitas das vezes nós nos posicionamos dessa forma. Nós nos permitimos que o mal se estabeleça em mim, em você. Nós nos permitimos que a sociedade faça que a nossa mente comece a ser governada por ela. E a gente começa a ter atitudes que no natural a gente não teria. Porque aquele tipo de pensamento daquelas 2 meninas não era um pensamento bom de fazer aquilo com o pai. Elas nunca tinham experimentado nada, mas a sociedade, a cultura de Sodoma está dentro dela. Às vezes a gente pode sair de determinados lugares, mas a cultura daqueles determinados lugares está dentro da gente. E a gente estabelece isso. Quando a gente vem para a casa de Deus, a gente deixa crescer. Sabe por quê? Em Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que a espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe o que eu costumo dizer? Se Ananias e Safira, eles fossem um casal, e um tivesse posicionado, eles não teriam morrido. Porque ele ia falar assim: eu não concordo com o que você vai fazer, eu não sou uma com você. E às vezes eles fizeram aquilo, macunaram o mal e estabeleceram, e os dois
morreram. Às vezes, a gente como casal, a gente não consegue concordância para as coisas boas, mas para as coisas mal a gente concorda. E ali morreu os dois. Eu costumo dizer que se a gente não trabalhar conosco, de arrancar essas raízes de mal, a gente vai sempre estabelecer o mal. E ali morrem os dois, sendo que podia um salvar o outro. Sendo de dizer assim, ó, isso aqui você não faz não. Isso aqui você não rouba não. Isso aqui você não faz isso não. E eu não estou falando para você de dízimo, oferta, de roubo, não. Eu estou querendo dizer para você de atitude de concordância para as coisas erradas. Não estou querendo falar que você tem que ofertar, que você tem que dizimar. Não é isso. Eu estou dizendo, como casal, você concorda com atitudes erradas um do outro. Em vez de falar, eu não concordo, não aceito, eu salvo você de você mesmo. Porque às vezes a gente posicionado, a gente consegue salvar o outro e livrar o outro de cometer algo ruim. Não com estupidez, mas com clareza. E a espada do Senhor, ela vem para nos fazer separação. Eu quero convidar você a ficar de pé. E hoje eu quero pedir a espada do Senhor, fazendo essa separação do que aconteceu lá no Éden. Essa maldição que vem carregando sobre nós. Nós podemos dar um fim nela. Ou a gente pode continuar carregando ela. É uma escolha minha e sua. Que a gente pode mudar o nosso discernimento. E depois eu quero pedir para a banda subir. Se ela puder orar comigo e subir. Por que eu estou falando isso? A primeira cura que a gente precisa ter hoje é no nosso entendimento. Porque não adianta eu não mudar o meu entendimento e ele ser curado, porque todas as emoções, sentimentos, tudo isso que é mal, vai continuar dentro de mim. E se eu não entender isso, eu passo a rejeitar. Se você for ver os salmistas, eles falavam do sofrimento que eles estavam passando e pediam o socorro de Deus, porque a bondade de Deus ia mudar a história deles. E muitas das vezes não é porque nós estamos sentindo que nós não temos que dar continuidade. Mas nós não podemos esquecer da bondade de Deus. Deus fala, inculca no seu filho de dia e de noite os meus feitos, as minhas bondades, a minha bondade. Porque quando eles estiverem passando por situações difíceis, eles saberão em quem recorrer. E saberão que Deus fez o milagre, vai fazer o milagre novamente. E quando eu entendo isso, eu começo a mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Nossa, até veio uma espada aqui, gente. Não esperava por isso, não. Falei no espírito, mas veio aqui. Mas o Senhor, Ele põe mesmo o machado à raiz. E hoje, entenda que a gente está colocando o machado na raiz. A espada está passando, está fazendo separação de luz e trevas, do mal e do bem. A partir de hoje, você vai discernir rapidamente o mal. E você vai rejeitar, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Repete comigo, fala assim, Pai, em nome de Jesus,
Eu reconheço que sou pecador e que quis ter o mesmo entendimento que o Senhor em relação ao bem e o mal. Permitir que esse mal estabelecesse em mim, através dos meus desejos, vontades, pensamentos, sentimentos. Deixei a sua bondade para acreditar na prática do mal. Mas hoje, eu peço a espada do Senhor que venha sobre juntas e medulas e faz separação de todo espírito de medo, de orgulho, de luxúria, de vaidade, de inveja, de ofensa, de mentira, de sofisma, de apostasia sobre a minha vida, e eu estabeleço o Espírito da verdade em Cristo Jesus. E eu tomo posse, conforme a tua palavra diz, em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinarás todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo habita em mim e em você. Ele que nos convence. Mas ele pode sair de dentro de nós como ele saiu de Saul. Ele pode não habitar mais em nós. E nós precisamos ter esse temor. Porque somente ele pode mudar a nossa trajetória de vida. Somente ele pode mudar a nossa fala. Só ele pode mudar a nossa conduta. Só ele pode nos libertar. Só ele pode nos convencer dos nossos erros. E a gente sair do processo da justificação, de transferir culpa. Eu quero que você comece a pedir para que o Espírito do Senhor venha sobre você agora. E faça com o seu entendimento, ele seja moldado à bondade de Deus. Que você vai começar a ver as coisas de forma diferente. Que você vai olhar para as pessoas e vai ver como Jesus as vê. Que você vai entender que o mal está dentro de você e você não quer mais ele. Você não quer ser mais governado pelo espírito de medo. Você não quer ser mais governado por Satanás, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Comece a pedir: Espírito Santo, fala comigo, me ministra, tira tudo que é ruim de dentro de mim, muda o meu entendimento. E quando o Espírito Santo vem, ele nos dá poder, amor, moderação. Ele nos dá inteligência, capacidade para criar, para fazer tudo novo. Ele nos dá a revelação de quem é Cristo em nós. Ele
nos mostra a bondade do Senhor em cada situação da nossa vida. Fala para o Espírito Santo não sair de você, como Davi falou. Davi, ele clamou que o Espírito do Senhor não se apartasse dele. Porque ele sabia que ele podia ficar sem o reinado, ele podia ficar sem a riqueza, ele podia ficar sem as conquistas, mas ele não podia ficar sem o Espírito do Senhor sobre ele. E muitas das vezes nós nos sentimos tão poderosos que nós não precisamos dele. Mas é Ele que muda a minha e a sua história. É Ele que cura o nosso entendimento, o nosso conhecimento. É Ele que nos faz ver a bondade de Deus. Até mesmo numa morte, até mesmo numa perda de ente queridos. Porque quando um ente querido, ele vai para a glória de Deus, nós nos encontramos com Ele. E a bondade do Senhor faz tudo novo. Que você comece a falar com o Espírito Santo. Candere manasi kedere basera manás. Candere manasi kederes. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a ser renovado.